Olá, amigos inscritos e membros do canal Xprook Rascassombrades. Sim, estou com a mesma roupa de segunda-feira passada. Eu emendei um vídeo no outro. Então, não fiquem bravos comigo, porque eu estou trabalhando para vocês. Trazendo uma segunda-feira de aprendizado, de diversão, de conhecimento por meio do Respondendo aos Scribes, onde nós vamos responder às perguntas que muitas pessoas mandam referente aos vídeos publicados no canal, porque eu não quero mais saber se tem unicórnio embaixo da cama de vocês. É sério mesmo, tá bom? Vamos lá! Hoje nós temos muitos questionamentos, porque eu sei disso, nós temos mesmo. Diego, da NDTI Solution. Solution. Não é soluço, é solution. Olá, tio Spook. Meu nome é Diego. Assisto seus vídeos há algum tempo. Até já fui seu paciente de limpeza de casas. Outro dia vi um vídeo onde a pessoa apresentava o Masbahara árabe, que é extremamente parecido com o Japamala do budismo. E a minha dúvida é, qual veio primeiro? Um se baseou no outro? Um tem a ver com o outro? Abraços e bons sustos a todos nós. Diego Gonçalves. Não se sabe quem veio primeiro. Até porque, você sabe como é que eram os primeiros contadores de orações? Eram de pedras. Imagina você carregar consigo pedras. Eu não sei se eu tenho aqui mais... eu tenho meu japamalinha e tudo mais, mas eu tinha uma coleção de japamalas, né? Eu, às vezes, vendo para poder comprar outros. Eu sempre estou passando esses japamalas para frente. Para, sei lá, ajudar as pessoas que querem também ter essa experiência de poder fazer as acumulações de suas mantras ou orações. Quase espirrei. Mas assim, os primeiros contadores da história, eles eram em pedra, né, de pedra. As pessoas foram utilizando isso para poder fazer as acumulações de suas crenças, tá? Para você ter uma ideia, hoje existem esses acumuladores digitais. É uma espécie de um reloginho mesmo, que você faz a oração e você vai contando, apertando o botão, tá? Eles usam também para fazer prostrações, então você deixa lá a prostração, você faz a prostração no chão e computa computa 2, porque você fica focado mais na prostração do que realmente ali fazer o movimento de acumular as bolinhas. Quando eu fiz as minhas prostrações, eu fiz 100.000 prostrações, tá? Eu utilizei um japamala grande que eu tinha de madeira, mas ele era mais ou menos, deve ser quase 1 metro, tá? Eu botei ele no chão e aí eu fazia a prostração, levantava e fazia o movimento da bolinha. E toda hora, né, eu ia para o quarto e ficava lá 1 hora, 2 horas fazendo todas essas prostrações e fazia essas acumulações. Mas não se sabe quem veio primeiro. Teoricamente, na história, quem foi o primeiro que fez todo esse processo de acumulação, ele deve ter pensado, eu perdi a contagem, o que eu vou fazer? Aí ele fazia com pedrinhas. A religião, eu ainda não vou saber, tá? Mas é aquela coisa, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não vai saber. Mas a utilização dele é muito legal, tá? Rodrigo Alves. Bom dia, tio Spook. Já assisti inúmeros vídeos seus e assistindo alguns fiquei com uma dúvida. Séres do mundo espiritual tem uma visão clara dos seres humanos com suas fisionomias e alguns seres nos veem apenas como uma bola de energia, como se fosse um carregador portátil. Pergunto isso por fazer uma referência, já que no nosso mundo há diferentes tipos de médiums. Tem médium, tem large. E ainda há clarividência. E ficou a dúvida se no mundo espiritual há em algum momento obsessor. Em falta de consciência e vem apenas energia e não o ser humano por trás desse campo de energia. Abraços. Rodrigo, teoricamente eu iria responder você quando eu morrer, aí eu volto e te conto. Mas é muito difícil ter a percepção.
estima-se que é a mesma coisa que um cachorro. Você vai falar, cachorro vê preto e branco. Como é que você sabe que o cachorro vê preto e branco? Tem estudos que dizem que não, que tem cachorros, raças que vêm colorido, tem outras raças que vêm preto e branco. Quer dizer, aí você vai trabalhar o tipo de pigmentação do olho, sei lá, o formato. Eu não sou um oftalmo para poder fazer toda essa parte técnica, mas as pessoas criam essa estimativa de como eles nos veem, os animais. Como seriam que os obsessores nos veem? Será que eles veem como se estivesse vendo uma pessoa normal? Ou eles veem o corpo de energia do indivíduo? Ou eles veem realmente os órgãos do indivíduo? Tá? Eu realmente não sei te dar essa resposta. Posso lhe estimar que eu acredito que eles nos veem da mesma maneira, como se fossem pessoas vivas, ok? Como se esses obsessores ainda fossem vivos. Ou seja, como seres humanos normais. Porém, existe uma percepção sensorial maior, já que nós estamos trabalhando com uma consciência desses seres. Essa consciência, ela tem essa capacidade de poder ter percepções sensoriais muito mais aguçadas. Essas percepções aguçadas desses obsessores conseguem, por exemplo, sentir a vibração do seu medo, sentir a vibração de seus pensamentos e buscar realmente, por meio de suas fragilidades, se conectar a vocês. Mas, de novo, eu não tenho como lhe provar isso. É um eu acredito que seja dessa maneira, tá? Por quê? De toda observação que nós fazemos. Então, eu estou agindo como o Dr. Zeballos da vida, né? Então, nós vamos para a observação. Então, nós temos pessoas que consomem droga, nós temos pessoas que estão com problemas de saúde naturais, de sua genética, nós temos pessoas que têm problemas mentais, nós temos... Então, como um obsessor, ele vai interagir com esses indivíduos. Esse mesmo obsessor X poderia se conectar a uma pessoa com uma depressão e da mesma maneira se conectar a um usuário de drogas. Por que que ele faz essas escolhas? Por que que ele arbitra entre o que realmente lhe agrada? Como ele identifica o que lhe agrada? Como ele consegue ir atrás de um indivíduo prevendo ou mesmo observando o que é esse indivíduo, as suas necessidades e as suas intenções? Então, por observação, a gente começa a olhar a cabeça do cachorro e o rabo do cachorro, para ver como o obsessor vai interagir com o ser humano e como o ser humano ele atrai esses obsessores. Então, mediante essa simples regra de 3, você começa a trabalhar possibilidades de como as consciências de pessoas que faleceram podem interagir com o ser humano e com os animais. E como e por que que eles agem dessa maneira? Qual é a percepção que eles têm? Que tipo de sensibilidade que eles conseguem ter tão aguçadas que eles conseguem diferenciar um ser humano do outro? Esse é o ponto. Então nós temos que trabalhar uma análise mais clínica mesmo, clínica no sentido de ser muito minucioso para tentar entender que essa consciência, que é um obsessor, ela tem a mesma habilidade que a sua consciência em vida, só que muito mais aguçada. Então você consegue, por exemplo, perceber uma situação de perigo. Você consegue ter uma percepção de tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, eu não sei o que é, me incomoda. Esse sexto sentido aranha. Só que para uma consciência que já não tem uma estrutura corporal física, ela é basicamente constituída de uma consciência e que possui certas emoções e um racional muito pequeno, ela vai conseguir ter uma percepção muito maior que você. Então tem que trabalhar exatamente com uma análise mais precisa sobre o que realmente esses seres, como eles agem, como eles interagem, como eles nos veem, tá? Eu não tenho o intuito de ficar desenhando isso, ou mesmo de ficar escrevendo livros sobre esse tipo de coisa, até porque
eu não vou escrever livros para outras pessoas copiarem e mudarem só o nome do autor. Eu não tenho esse intuito. Eu não quero correr riscos de buscar ensinar as pessoas e um outro indivíduo pegar e clonar ou copiar o meu conteúdo, tá? Isso me deixaria muito chateado, muito chateado. Então nós temos uma humanidade hoje que nada se cria, tudo se copia. Então, não. Você me fez uma pergunta também sobre tipos de médium. Eu trabalhei como espírita durante muito tempo, como médium de incorporação. Foram 10 longos anos da minha vida arbitrando entre o kardecismo e a Umbanda. Nunca fui do candomblé, nunca fui de quimbanda, porque eu não tive oportunidades. O que eu posso falar é, tome muito cuidado ao se referir a médiums, tá? E eu falo isso porque eu estava no meio de vários lugares, várias casas muito legais. Só que é o seguinte, atrás de um médium existe um ser humano. Esse ser humano, ele é muito falho em suas percepções, ele é falho em suas emoções, ele às vezes não está num dia bom e ele não está preparado ainda para aquele processo no qual ele foi colocado. Então, existem milhões de coisas que vão acontecer junto àquele, entre aspas, médium, que podem interferir em suas percepções, suas sensações, as suas interpretações sobre o que é o mundo espiritual, tá? Então, o médium, ele é uma ponta de um iceberg dentro de um universo de percepção gigantesco, dentro do budismo, do hinduísmo, dentro até mesmo das pessoas que são os religiosos da Tailândia, que são muito feras. Você vai no Oriente, você tem milhões e milhões e milhões de pessoas com percepções absurdamente incríveis, sabe? Então, nossa referência são somente médiums. Mas quando você olha para o mundo, você fica impressionado com a quantidade de pessoas e suas habilidades e capacidades incríveis de conseguirem fazer coisas assim que, sabe, só vendo realmente, só vendo, tá? Então toma cuidado, existem médiums que não estão preparados para poder atuar, ok? Isabela Prado. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Meu nome é Isabela e estou viciada nos vídeos de limpeza de casas do canal. Conheci o canal há pouco tempo por causa do Crone. Logo me chamou a atenção o vídeo da Capelinha dos Aflitos em São Paulo, já que é um lugar em que eu fui já muitas vezes. Olha que legal. Sempre amei essas coisas sobrenaturais e gosto de coisas diferentes das comuns. Sou formado em turismo e meu TCC foi sobre a importância do Cemitério da Consolação como ponto turístico na cidade de São Paulo. Muito bem, visitantes, aqui temos um defunto, aqui nós temos um outro defunto. Ali na frente mais um defunto, ali mais um defunto. Brincadeira, tá? Mas é que estranho, né? Ponto turístico, o Cemitério da Consolação. Eu não ia querer ver um cemitério se eu fosse visitar uma cidade. É sério mesmo. Mas beleza, tem gente que gosta. Sim, eu amei esse trabalho, feito em 2018. Eu gostaria muito de escrever mais sobre locais consideravelmente estranhos para as pessoas, mas que eu considero importantes para o turismo, como cemitério e igrejas. Na pesquisa, descobrimos que o Cemitério da Consolação não foi o primeiro cemitério municipal de São Paulo, e sim o cemitério que hoje é conhecido como a Capelinha, né? Ok, pesquisamos muito e fomos à Capelinha várias vezes, tanto que abordamos a história dela no TCC também. A Capelinha dos Enforcados, né? Como eu amo o bairro da Liberdade, sempre voltei à Capelinha, já foi muitos pedidos lá, e um dia fui com a minha tia e fomos acender velas no velário. Velário é um termo interessante, né? Minha dúvida é, você chegou a ir no velário? Sim. Eu fiquei esperando ansiosamente o momento em que você ia entrar lá. Nós tivemos um grande problema e eu vou explicar. Enquanto eu e minha tia estávamos lá junto com outra moça, uma vela caiu sozinha com força. Mas não era uma vela comum, era uma vela grande, grossa, que estava em um lugar afastado da ponta ou da beirada de onde ela estava. Foi mega estranho e eu mesmo peguei a vela e coloquei no lugar. Da igrejinha, o velário é o lugar que menos gosto, que dá um certo medo. Vendo seu vídeo, eu percebi que nunca foi muito para o outro lado direito da capela.
De quem entra ou de quem sai? O lado onde estavam as melecas. A meleca estava mais para o lado direito. E sim, sempre me sentei e fiquei do lado esquerdo, principalmente perto da porta. Claro, tá bom, é verdade, perto do lado esquerdo entrando, tá? Enfim, mas isso foi só uma coisa interessante que eu acabei lembrando. Parabéns pelo vídeo e pelo seu trabalho, e como espírita admiro muito quem consegue ajudar o próximo. Espero que um dia eu também possa me desenvolver e ajudar as pessoas com a minha sensibilidade. Não me considero médium porque não tenho estudo. Então, médium é um título dado para pessoas que desenvolvem suas habilidades e capacidades dentro de um centro espírita, tá? Você não consegue ser médium sozinho, você precisa ter um respaldo de uma casa espírita, tá bom? Tudo de bom na sua vida, ganhou mais uma inscrita no canal. Deixa eu te contar, por que a capelinha foi um pouco complicado, tá? Nós fomos lá convidados, foi um trabalho, jovens que estavam querendo fazer um documentário, nos chamaram para mostrar o lado espiritual da capelinha. E eu falei, olha, tudo bem, eu topo, vamos lá na boa, sem problema nenhum, gratuitamente, mas eu quero que vocês participem também. Aí as pessoas ficaram meio tipo, vamos, não vamos, não sei o que, tenho medo, não sei e tal, e toparam. E aí teve essa gravação, a gente colocou no canal, porém, existia uma mulher que estava cuidando da capelinha. Essa mulher era uma pessoa que, como diria o Chaves, né, não foi muito com a minha cara. E gerou um problema para nós, tá? Para mim e para Dani. Então, foi complicado a gente conseguir gravar, foi complicado a gente conseguir fazer todo o processo que a gente gostaria. E grande maioria das coisas aconteceu na rua e não lá dentro da capelinha, por causa exatamente dessa pessoa que se colocou contra, tá? Aí vocês colocam da maneira como vocês querem. É preconceito religioso, foi preconceito dela, foi discriminação dela, eu não sei, mas que realmente ela não estava confortável e nos colocou meio que, entre aspas, para fora, ela o fez, tá? Ela não tem obrigação de saber quem eu sou, mas poderia ter sido um pouquinho mais gentil. E aí a gravação ficou daquela maneira. Gostaríamos de ter aproveitado mais aquele momento. Mas é bem legal, foi um vídeo muito bom, eu gostei bastante, tá? É óbvio, gostaria de um lugar que seja um lugar religioso, que as pessoas pudessem me dar também o free will, a liberdade de poder mostrar um outro ponto dentro de um critério de uma outra crença, ok? Dentro do budismo, dentro do hinduísmo, dentro das crenças do Oriente, o que acontece dentro dos seus lugares. Mas o Fantástico Mundo de Bob fica só na TV, né? Porque isso na realidade não acontece. Nicolas Fole Guaraná Fole, Nicolas. Olá, Rodrigo, eu sou o Fole, o Guaranazinho. Não. Olá, Rodrigo, em um responder aos inscritos, o Senhor disse algo sobre Deus ser a lei natural das coisas. E isso faz muito sentido para mim. Ai, que bom. Eu fico contente que alguém realmente me escutou. E gostaria de saber se é usado a imagem de deuses para ajudar na direção da nossa fé. Então, como assim? Por talvez ser difícil acreditar em algo que não vemos e nas religiões politeístas. Embora vários deuses e deusas sejam cultuados, essa fé vai para o mesmo lugar ou só por meios diferentes. Gosto muito do seu trabalho, um abraço para o senhor Pradano e para Lilo. Eu acho que eu entendi a sua questão. Vamos lá. No Oriente, há muito tempo atrás, 3.000, 4.000 anos atrás, muitos impérios possuíam a figura de seus deuses. O Egito, por exemplo, era politeísta. Tinham muitos deuses. Ra, Osíris, Ísis, né? Anak-Sunamun, sei lá. Tinham todos aqueles, né? Da múmia. Né, o Amenhotep lá, Hermanoteu na terra de Godá, tinha um monte de coisa lá. Muito bem. Os persas, babilônios, assírios, todo mundo tinham figuras que eram cultuadas. Existia uma divisão
E essa divisão era muito interessante e é visto nos livros, por exemplo, de Geert Tyson, tem uma coisa muito legal que ele fala sobre isso, que as religiões, elas possuem uma bipartição de suas divindades. Elas acreditam que existe algo em cima, como se fosse realmente alguém que os colocou lá, e eles acreditam que dentro do seu povo existe a representação dessa divindade na Terra. Que seria o seu Messias, o seu profeta, aquele que realmente vai conduzir o seu povo em nome do seu Deus cultuado. Mas com as guerras e com os impérios sendo unificados, essa pluralidade de deuses acabou sendo destruída e imperou-se um único Deus. Se você for pegar a história, é como se fosse, por exemplo, Xerxes como a figura de um deus, cultuado como um deus, louvado como um deus e representante do Deus para o povo, destruindo o outro império que também possuía a representação de um imperador, que era cultuado como um deus, louvado como um deus, admirado como um deus, e ele perde a batalha e morre. Xerxes unifica os impérios e ele passa a ser o Deus unificado àquela nação. Ok? Essa unificação desse politeísmo em um único Deus foi consumindo todo o mundo. Os povos foram perdendo suas identidades, os povos foram perdendo suas crenças e unificando as suas crenças a um único princípio. Isso a gente consegue ver hoje, por exemplo, com a expansão da igreja na Europa, norte da África e a busca pelo Oriente, mas sendo barrado pela expansão da crença do Islã, do muçulmano. Então nós temos o Deus Alá e o Deus, que seria o Deus cristão, dentro do catolicismo barra cristianismo, ok? Então você tem duas figuras de deuses consideravelmente grandes hoje. O Deus sobre a ótica, que seria Alá, ou o Deus católico cristão, que seria o que a grande maioria hoje aqui no Brasil acaba cultuando, né? Você pode se apoiar na figura de um Deus para direcionar a sua fé. Mas existe um erro dentro disso. A sua fé vai ser falha. E eu vou explicar o porquê. Existe uma grande diferença entre você conhecer o seu Deus e você simplesmente saber que existe alguma coisa lá. Muitas pessoas, e eu digo isso de coração, assim, muitas pessoas no Brasil todo rezam para algo que elas não sabem o que é. Admiram e louvam alguém que não sabem o que é. Isso é uma fé cega, é uma fé frágil, é uma fé que qualquer um consegue derrubar. Agora, se você, por exemplo, estuda história, se dedicou a estudos de teologia, buscou uma teologia liberal, onde você consegue unificar as passagens bíblicas dentro de um contexto histórico e você faz essa combinação para entender todas as passagens, e você sabe quem foi o seu Deus dentro da Bíblia, você consegue ter uma fé alicerçada em conhecimento, sabedoria. Essa fé torna-se inabalável. Porque qualquer pessoa que chegar para você e falar, o seu Deus não existe, você vai falar, eu sei que não existe. Porque o Deus bíblico é uma coisa. A minha fé é direcionada a um princípio de energia que eu auto-estipulo e intitulo como Deus é uma coisa completamente diferente. Você não necessariamente precisa acreditar no Deus bíblico. Não precisa. Você pode predeterminar uma egrégora de um Deus para você. Imagina que
todos os católicos, todos os cristãos, todos aqueles que possuem uma crença atrelado à igreja, suas ramificações aqui no Brasil, rezassem para uma criação de uma forma de pensamento gigantesca chamada Deus. E você projeta toda a sua fé, a sua esperança, as suas necessidades para esta egrégora, ela teria muita força. Muita força. Porque ela ia ser alimentada todos os dias por esperança, por amor, mas também por uma necessidade e por amparo, por todas aquelas palavras de conforto que vocês precisam. Vocês iriam alimentá-la com amor e com as necessidades que vocês precisam para continuar o seu dia a dia. Iria ser uma criação coletiva extremamente forte, maior do que a figura de um Deus bíblico na qual você não realmente acredita. É aquela história, eu tenho um problema, você olha para cima e fala, tem alguém que pode me ajudar? Entende? Na hora do desespero, você apela para todos os lados. Até mesmo para alguém que você nunca viu, nunca ouviu, nunca realmente se preocupou e você sempre tocou o seu dia a dia tranquilamente sem precisar olhar para cima. Essa egrégora constituída, ela realmente seria um alicerce de fé muito grande. O problema é que as pessoas direcionam suas formas de pensamento, suas emoções, suas necessidades para um espaço vazio. E elas ficam procurando alguma coisa. E nunca voltam para a pessoa. Elas ficam rodeando o planeta. O planeta é uma esfera gigantesca, repleta de formas de pensamento, de todo tipo, todo tipo. Até uma hora que esvaire isso, porque o seu pensamento deixa de ficar concentrado naquela esfera. Quem fez isso? O budismo fez. É por isso que o budismo é tão interessante em ser estudado. Quando o Siddhartha foi questionado sobre como eu poderia, por exemplo, criar uma consciência capaz de me auxiliar a evoluir cada vez mais como ser humano, anular os meus medos, anular realmente os meus venenos da mente, me aplicar virtudes, me colocar sempre no caminho do Dharma, não me afastar da Sangha, não me afastar do Dharma, não me afastar de Buda. Como eu poderia realmente me tornar uma pessoa cada vez mais próxima da consciência mais pura búdica? Ele cria essas consciências como se fossem realmente uma egrégora, uma forma de pensamento gigantesca, onde você vai direcionar o seu corpo, a sua fala e a sua mente para ela. Por isso que você faz os mantras, por isso que você gera realmente o Tantra, que é a projeção e a absorção dessa consciência em uma postura búdica. E você se torna aquilo que você busca. Essa é a diferença interessantíssima a ser aprendida. Tá? Eu acho que eu te dei uma resposta interessante. Vamos lá. Elizabeth Siqueira. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Elizabeth. Eu masco chiclete. Eu ando de patinete. E acompanho o seu canal. E gostaria de saber se obsessores conseguem tomar outro caminho e não viver como obsessores para sempre, sei lá. Não sei se já foi respondida nos vídeos, mas o que eu tenho assistido, pelo menos, não recordo. E sobre buscar, estudar e conhecer mais sobre o mundo espiritual para sensitivos. Parece aqueles livros, né? For Dummies. Né? For Dummies. Eu vou criar um For Dummies para sensitivos. Eu tenho um For Dummies aqui em casa, sabia? Cadê? Eu vou pegar um For Dummies para vocês. Ah, cadê você? Ih, eu acho que eu sumi com o For Dummies. Cara, o For Dummies é uma coleção muito legal. Eu tenho uma de exercícios para guitarra. Milhões de exercícios para guitarra só For Dummies.
Deve estar lá na minha pilha de livros. Muito bem. Existe alguma recomendação além dos livros do Espiritismo? É a mesma coisa. Admiro muito o seu trabalho, estarei torcendo pelo seu sucesso no canal. Parabéns, obrigado pela atenção. Desejosamente, Elizabeth Siqueira. Vamos lá. Saber se obsessores conseguem tomar outro caminho e não viver como obsessores para sempre. Ninguém, não se vive como obsessores para sempre, Elizabeth. Elizabeth, a gente já falou muitas vezes. De novo, existem várias maneiras de um obsessor ser liberto do seu estado dentro desse contexto de obsessores. Primeira coisa, ele pode ser, ele ter a percepção de que realmente ele faleceu e ser naturalmente encaminhado, ou seja, ele percebe e fala, ih, caramba, eu acho que eu morri, ninguém fala comigo, o que eu estou fazendo aqui? Ô, psiu, fala comigo. A consciência dele começa a se iluminar, ou seja, ele vai tendo as percepções e vai embora. Existem obsessores que, em uma etapa da sua consciência perdida dentro desse mundo, ele acaba sendo naturalmente resgatado para um processo de reencarnação, mas demora muito mais, ou por meio de pessoas que têm meios hábeis para poder encaminhar esses seres. Tá? Existem técnicas dentro do budismo tibetano que fazem com que essas consciências sejam encaminhadas rapidamente. Tá? Eu tenho eu não vou falar curso disso, porque não é um curso, eu tenho uma iniciação dentro de uma das técnicas monásticas para poder encaminhar essas consciências. Tá? Foi um retiro que eu fiz dentro de um período que foi a Semana dos Mortos, sabe, aquela semaninha de novembro, né? Eu fiz um retiro onde eu aprendi essa técnica e eu realmente exercito ela constantemente, encaminhando consciências de pessoas falecidas. Então, existem sim essas possibilidades dentro de algumas religiões antigas, ok? Por exemplo, na Tailândia, eles fazem oferendas de aroma, alimentos, flores para as consciências desses obsessores, para que eles tenham esse despertar natural e eles olhem e falam, cara, eu morri. E aí eles são naturalmente levados para esse processo, ok? Então eles não ficam para sempre, uma hora realmente eles saem disso. Dentro do processo budista, por exemplo, do samsara, né, a roda da vida, existe o reino, que eles chamam de reino, né, já que são vários reinos, esse reino que são dos ditos, entre aspas, obsessores, tá? Existem nome para essas criaturas e são consciências de pessoas que faleceram e que ficam perdidas lá, cada um no seu estado das não virtudes, com a raiva, ódio, ignorância, inveja, apego, cada um com essas possibilidades, os quais ainda transitam junto a nós. Por isso que nós fazemos essas oferendas têm nomes específicos para suas práticas, eu não tenho autorização para ficar dando tais aberturas, tá? Essas práticas elas são feitas para realmente, naturalmente, encaminhar essas consciências e caso não consiga, a gente utiliza uma outra prática extremamente rápida e eficaz para isso. Certo? Sobre livros, Elizabeth, assim, o mundo hoje está bem complicado com relação a esse tipo de educação. Eu, Rodrigo, quando eu busquei espiritualidade, onde eu fui? Onde tinha espiritualidade. Centro Espírita. Achei um centro espírita muito legal, Luz Divina, que fica na Horácio Laffer. Entrei lá, gostaria de aprender. Muito bem, seja bem-vindo. Fui em outro centro espírita, bati lá na porta, gostaria de aprender. Muito bem, seja bem-vindo. Livros? Não, eu dei a cara para bater. Quero entender o judaísmo. Sinagoga, Shalom. Entrei lá, olá, gostaria de conhecer e aprender. Eu tenho até um kippah aqui em casa. Uma hora eu vou trazer aqui para vocês, eu vou fazer responder aos inscritos de kippah. Entrei lá, me deram o kippahzinho. Posso aprender? Com certeza. É assim que se faz. Você vai direto na fonte. Eu quero aprender sobre budismo. Aonde eu vou? Num templo budista. Vamos conversar com um monge. Muito bem, chega lá no templo e fala, gostaria de entender o que é o budismo, as suas ramificações, as suas linhagens, as famílias búdicas. Quero entender o que realmente está por detrás do budismo. Muito bem.
ele vai te ensinar. Por quê? Porque existem os princípios básicos do budismo, as suas ramificações do budismo ao longo do mundo, e provavelmente um dos budismos que você vai é uma dessas ramificações. E aí você vai aprender, aí você volta à origem do budismo e você vê todas as ramificações, Mahayana, Theravada, Vajrayana, aí você vai ver todas essas ramificações de outros budismos, Shan, Zen, o vietnamita, o budismo tailandês, você vai ter outros conhecimentos. É assim que se faz. Esqueça livros, dê a cara para bater. Entendeu? Gostou? Aí você vai nesses lugares e todos esses lugares têm livros que eles indicam. As livrarias, dentro de centro espírita existe livraria. Dentro de um templo budista existe uma lojinha que vende objetos para praticantes. E aí lá tem livros interessantes que eles indicam para vocês. Ou mesmo, por exemplo, dentro da Ordem Rosa Cruz, eu quero uma ordem esotérica mística, quero aprender os segredos do universo. Aí você entra numa maçonaria, você entra na Rosa Cruz, no martinismo, na Ordem Templos Ordones, nas sociedades herméticas, na Sociedade das Ciências Antigas, qualquer uma que você quiser, na AA, que é a Estrela de Prata, lá eles têm livros e têm ensinamentos. A Ordem Rosa Cruz, eles têm uma loja de suprimentos. Loja de suprimentos. Você não vai chegar lá, não vai ter arma de fogo, né? Eu quero um suprimento aí, me dá uma .45. Não. Eles têm as monografias, eles têm os livros da Ordem Rosa Cruz, eles têm incenso, tem um altar para você poder ter um altar em casa. É muito legal o altarzinho deles, mas eles só vendem para quem realmente é Rosa Cruz, ok? Não é barato, mas é legalzinho o altar deles, sim, tá? Então eles têm toda essa parte de estrutura para vocês. Não adianta vocês saírem na internet caçando besteirol ou no TikTok, né? A gente tem budistas de TikTok, você tem budistas de Twitter, onde o cara vai lá e fala, eu sou budista, está no TikTok. O budista está dentro de um templo fazendo suas práticas, ou dentro de casa, ó, tudo isso aqui, ó, são objetos de prática, e eu tenho um quarto inteiro repleto de objetos de prática, o qual nós ficamos ali horas fazendo a prática. Não fica no TikTok, não fica no Twitter, entendeu? Outra, eles também não têm que ficar ensinando nada, eles têm que falar para vocês, vocês querem aprender o budismo? Vá no templo, conversem com o lama, conversem com o tulco, conversem com os monges, os responsáveis, conheça a sangha que está realmente em volta àquele processo, e vocês vão ter realmente as percepções do que é e como é ser um praticante budista, ok? Vão atrás. A vida é curta, não percam tempo, é sério mesmo. Rapaz, nós temos uma pergunta gigantesca aqui, acho que nem vai dar tempo. A gente vai... Bom, vou fazer a pausa agora, tá? Já deu aqui uns quase 40 minutos de vídeo. Essa outra pergunta aqui é muito grande, eu vou deixar para o próximo Spook Responde, tá? E as outras também são grandes. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu falo por experiência para vocês. Não percam tempo, tá? Saraiva, Cultura, sei lá, essas livrarias, tem coisas que são interessantes, tem coisas que não prestam. Tem coisas que vocês vão encontrar na prateleira que vocês vão olhar e falar, nossa, que legal. Vocês vão ler aquilo e vocês vão falar, meu, que porcaria de livro, entendeu? Não vai te auxiliar em nada. Você tem que buscar a informação direto da fonte, direto daquele que realmente vive aquilo, que está preso dentro de um templo, entre aspas, né? Ou seja, que o cara vive num templo, está dentro ali, fazendo o seu retiro, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar, ele é o responsável por isso, para passar essas informações mais técnicas a vocês, tá? Aqui nós damos uma pincelada para mostrar o caminho das pedras. Esse caminho das pedras vai encurtar a vida de vocês monstruosamente. O que eu levei 30 anos para aprender, eu poderia ter levado 15 a 20 no máximo, entendeu? Porque você fica tateando no escuro. Eu sou de uma época que não existia internet. Eu sou de uma época onde os computadores tinham tela verde. A informação era direto da fonte. Você queria ler alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca. Hoje, você está em casa, liga o telefone celular, fica deitado na cama, assim, com o celular apontado para o teto, e fica vendo, deixa eu ver, budismo, TikTok, ó, isso aqui é legal. Não, cara, vocês vão ter que aprender diretamente na fonte. Hoje o ser humano está muito acomodado, e não pode.
entendeu? Toda vez que eu assisto o desenho do Wall-E, né, Wall-E, eu lembro, né, dos caras na espaçonave, aqueles gordos, tomando milkshake em uns carrinhos flutuantes. Cara, se continuar assim, esse vai ser nosso futuro, sabe? As pessoas estão muito acomodadas à questão de ligar o computador e obter informação. Não, a informação mais valiosa, ela é dada, cara, por um lama, por um tulco, por um rabino, sabe, um radicíssimo, uma pessoa que realmente é instruída, uma pessoa que está vivendo aquilo, que respira aquela crença, que está 24 horas inserido dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, onde for. É aquele cara que vai realmente te dar o máximo das informações e você vai ter que se converter àquela religião. Vai chegar um ponto que não tem volta. Você vai ter que se converter, ok? Eu tive muitos problemas com algumas religiões que eu entrei, na qual realmente chegou o ponto de falar, muito bem, agora você vai se converter. E eu não queria me converter, eu queria aprender antes de fazer votos, antes realmente de me dedicar 100% àquela única crença, abrindo mão de tudo aquilo que eu aprendi, de outras crenças que tinham um valor monstruoso, que você vai abrir mão. Não tem como, você vai. Para eu ser budista, ou seja, praticante do budismo tibetano e um estudante do budismo tibetano, eu tive que abrir mão de muita coisa, inclusive do título de ser médium. Eu não me coloco como médium, eu não sou médium mais. Por quê? Porque eu deixei a minha mediunidade dentro de uma casa espírita, onde eu trabalhei por anos e anos e anos. Saí de lá, eu já não incorporava mais. Por quê? Porque a minha mente, meu coração, estava direcionado ao budismo. Eu deixei todo o processo de incorporação, deixei todo esse processo lá dentro. Saí como se fosse uma pessoa normal. É assim que funciona. Agradeça e vá procurar uma outra crença que te atenda às suas necessidades naquele momento. É assim. Então tá bom. De novo, eu agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por assistirem o Spook Responde, que é onde tem as pérolas de conhecimento para vocês. Como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas nós consigamos complementar a medicina tradicional. Não substituir, mas complementar. Leia-se, atendimentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí sim entramos no critério das limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail. E-mail. Não é Twitter, não é TikTok, não é WhatsApp, não é nada disso. É o e-mail, que é o limpesadecasas@gmail.com. Limpeza com Z, de casas com S, @gmail.com, onde vocês vão ter a devida informação sobre o que realmente fazemos aqui e os valores, os respectivos valores por tais atendimentos. Afinal, eu sou um profissional de terapias alternativas, ok? Para aqueles que querem usar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, e isso nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma. Ou mesmo o sistema PayPal, que aí você tem um link aqui embaixo, só copiar, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder, que nos ajuda muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.